Deus Pai, Criador dos céus e da terra, diante de Ti nós estamos para realizar mais uma gravação, mais uma mensagem, em cima desse propósito que nós estamos agora, de falar das armaduras de Deus e falar dos frutos do Espírito. Estamos aí com uma sequência de 4 mensagens nesse assunto e hoje vamos falar a respeito da fé. Envia, Senhor, dos altos céus toda a sua plenitude, seu ensinar e nos capacita, Senhor, para realizar mais uma mensagem e que possa estar chegando, Senhor, aos ouvidos daqueles que necessitam de um esclarecimento neste assunto, porque nestes assuntos nós encontramos ali um meio de santificação para prepararmos para vivermos eternamente junto de Deus. Assim nós estamos ao seu dispor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje vamos dar início lendo apenas um versículo que está em Hebreus 11, apenas o versículo 6, que diz o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está aí, Senhor, a leitura do versículo inicial para falarmos mais deste assunto tão pleno e abundante de riquezas espirituais para nossas vidas, para aqueles que o seguem. Ajuda, Senhor, a realizar mais este trabalho no nome de Jesus. Amém. Então, a partir deste versículo que sem fé é impossível agradar a Deus, como está em outros textos, por exemplo, em Romanos também está. E nós falamos do calçado, do Evangelho, da paz, falamos do capacete da salvação e também falamos por algumas vezes, por exemplo, o capacete da salvação, como também o calçado do Evangelho, quais os benefícios que tem nos trazido a cada dia. E hoje vamos ampliar mais um pouquinho neste assunto tão abundante de informações que é a fé. Nós poderíamos usar vários versículos para falar deste assunto, principalmente quando o próprio Jesus, ensinando os discípulos, ele disse que quem tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, uma sementinha de mostarda, ele realizaria coisas que aos olhos do homem é impossível até imaginar. E hoje vamos falar, por exemplo, um pouquinho das armaduras de Deus, por exemplo, em Efésios 6, do 10 ao 20, nós vamos encontrar uma lista imensa das armaduras de Deus, que é cingir da verdade, coraça da justiça, evangelho da paz,
escudo da fé, que exatamente nós vamos falar neste tema hoje, que está tanto nos frutos do Espírito como nas armaduras de Deus, capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a oração e a vigilância e perseverança. E hoje, então, nós encontramos tudo isto em Efésios, capítulo 6, do 10 até o versículo 20. E dos frutos do Espírito, vamos encontrar em Gálatas 5, no versículo 22 apenas, que diz o seguinte, vamos encontrar ali os frutos do Espírito, que é a caridade, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. E para darmos sequência a este assunto, hoje utilizamos Hebreus 11, versículo 6, que o escritor, os Hebreus, inicia dizendo: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele nos traz grandes benefícios, nos conduz à vitória, porque a fé é um elemento que é necessário na vida do homem. E é bom ratificar que existe pelo menos dois tipos de fé. Existe a fé natural do homem, que é necessária para realizar todas as coisas. Inclusive, neste assunto, nós costumamos lembrar de um testemunho de um irmãozinho lá da Coreia do Sul. Ele tendo ali no seu rebanho uma igreja bem numerosa, com mais de 500 membros, e um dia um desses membros fizeram-lhe uma pergunta: por que nos meios paralelo àqueles que seguem o Evangelho, cura-se mais do que dentro do meio crente? Vamos colocar desta maneira para ficar melhor, para entendermos. E aquele irmão, ele teve dificuldade de responder aquele membro da sua congregação, por quê? E ele foi capacitar-se, estudar, buscar orientação para responder aquela resposta daquele irmão. E ele encontrou nestas pesquisas dois tipos de fé, que é a fé natural e a fé que só é dada pelo Espírito Santo. Enquanto E interessante que ele encontrou nessas pesquisas, nessas buscas, que a fé natural do homem, ela é capaz de curar até o câncer. Mas com uma diferença: a fé do Espírito, que é dada pelo Espírito Santo, esta salva a alma. Enquanto aquela fé que serve apenas para realizar uma tarefa na caminhada aqui no mundo, que o homem já agrada bastante disto, por isso que os mercenários da fé, eles inventaram aí vários meios para estar explorando a fé do homem desinformado. Mas ali não há cura. Sim, existe cura, porque se aquele irmãozinho lá da Coreia descobriu que a fé natural é capaz de curar até um câncer, e é exatamente isso que os mercenários da fé fazem. Eles inventam ali as campanhas, os chamados propósitos, para puxar desta fé natural do homem,
Portanto, quando o indivíduo pagou e não recebeu, ele vai reclamar com ele e falar, não, porque você não teve fé. Porque mesmo, e inclusive lá no Espiritismo, por exemplo, no Kardecismo, eu já busquei algumas informações a esse respeito, e eles têm um dilema lá que casa muito com estas manobras espirituais entre parentes, que é usado hoje, que é você nunca duvidar, falar uma palavra que você quer e nunca botar um ponto de interrogação sequer que você vai conseguir realizar. Então esta é a ação da fé natural que faz com que você tenha vitória em negócios terrenos, cura até de uma enfermidade, muitas das vezes, e sem contar que o próprio Jesus e os apóstolos avisaram que nos últimos dias viria o falso profeta. E também nos informou que o adversário da alma do homem, ele se transforma em anjo de luz. E para conquistar e tirar vantagem de alguém, eles vão realizar explorando o que ele consegue explorar, que é a fé natural. Mas a fé que nós queremos hoje falar, esta que agrada a Deus, esta que vem da sua glória para sustentar o homem, esta fé ela é necessária. Eu ainda vou mais além um pouco. Eu acredito que sem esta fé, se a vida não for batizada com o Espírito Santo e receber esse fruto maravilhoso que é para a nossa salvação, que sem a fé é impossível agradar a Deus, vai ser um pouco difícil do indivíduo atravessar a barreira desta vida transitória para a vida eterna. E aqueles que não conseguem passar e alcançar esta graça maravilhosa que veio do céu, através do Filho de Deus, ele vai alcançar sim uma eternidade também, porque a alma do homem ela é eterna, sendo que há uma diferença. Para aqueles que crê, que tem esta fé que nós estamos falando hoje, esta fé que é possível sim agradar a Deus, ele não vai conseguir herdar a vida eterna, vamos ser mais objetivos nisso. Enquanto aquele que tem apenas a fé natural para sobreviver neste mundo, ele vai alcançar também a eternidade, mas é uma eternidade de sofrimento. Então nós temos que colocar este parênteses entre esses dois tipos de fé. Porque todo homem acredita. Fé quer dizer que é aquele que acredita em alguma coisa. Se não fosse assim, quando o homem ele está crendo em espírito daqueles que morreu, que vai voltar para trazer informação, para trazer uma cura, para interceder por ele, é apenas esta fé natural. Enquanto aquele que começou a conhecer as escrituras do reino dos céus, ele começa a se consagrar a sua vida, recebe este batismo com o Espírito Santo, que é o selo da justiça de Deus para nossas vidas. Este sim vai herdar o gozo eterno, e nós já precisamos começar a viver isto desde aqui, com os frutos do Espírito, que nós sabemos que é caridade, segundo, gozo. Nós já temos esta alegria já nos nossos corações, e nós temos prazer em estar separando momentos para estar exercendo esta fé.
Porque sem a fé, nós não vamos pregar uma mensagem para atingir um coração com a verdade. Porque o homem enradicado aqui no mundo, ele desvencilha da verdade. Quando é a verdade, aquilo que confronta ele, ele acha que a mensagem está dura, que a mensagem está ofendendo, também não é tanto, e acaba saindo fora, porque o que ele quer é agradar a carne, agradar o homem natural do mundo. Então, se tiver ali amassageando o ego dele, ele fica feliz. Hoje foi uma bênção, enquanto ele não tem um alcance espiritual para ver quando é a verdade verídica que Deus trouxe para a alma do homem. É aquela palavra que divide o conhecimento carnal do conhecimento espiritual. É aquele discernimento de espírito que está ali, inclusive em 1 Coríntios, falando dos dons espirituais, que traz ali aquela lista de 9 dons, mas nós sabemos que os dons é muito mais do que isso. E hoje, se nós não tivéssemos esta fé, que é fruto do Espírito Santo, nós não conseguiríamos nem estarmos aqui pregando esta mensagem, falando deste benefício tão maravilhoso que é a fé para a nossa salvação. Então, com a fé, nós vamos alcançando tanto as armaduras de Deus, como os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito nós sabemos que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Então, é uma listazinha até um pouco reduzida, porque nós vamos alcançar muito mais do que isso, porque através desta fé, aliás, é melhor, nós já vivemos a eternidade, nós cremos neste benefício trazido dos céus pelo Filho de Deus. Quando o próprio Jesus, ele dá aquela medida da fé, a fé tem medida? Não, ela pode ser acrescentada, portanto, os próprios discípulos, eles pedem para que a fé seja acrescentada, e isso nas nossas orações nós pedimos isto, para que a nossa fé ela seja fortalecida, e através do Espírito Santo é sim fortalecida. Então, quando ele dá aquela medida do tamanho de um grão de mostarda, qual o discernimento que eu tive desta medida? Porque a fé que vai agradar a Deus é quando nós nos colocamos totalmente na sua dependência. É claro que quando nós estamos na dependência de Deus, nós não vamos ficar aí virar um parasita, esperando, vou deitar e deixar que caia o pão do céu para me alimentar, não vou precisar trabalhar, vou precisar de fazer... Não. É através desta fé que nós vamos ter alegria no trabalho para buscar o nosso pão, para buscar os nossos benefícios enquanto nós estamos vivendo aqui neste mundo. É através desta fé que nós fazemos tudo isso, e fazemos com alegria, com gozo, e vamos ser perseverantes, com paz. O mundo está todo em guerra, o homem não está compreendendo o outro homem, mas nós estamos em paz. Portanto, a saudação de Jesus para a igreja: minha paz vos dou, ou vou-la dou, de acordo com a tradução que nós lemos, que nós tomamos conhecimento disto. Então, eu só vou ter esta paz vivendo aqui neste mundo tão tribulado que está, através da fé, através desta dádiva
divina que veio para nos capacitar a vencer nesta caminhada, muitas das vezes árdua, o caminho é estreito, não tem muitos recursos às vezes. E nós vamos encontrar também, através dessa fé, uma benignidade. Aquele homem vingativo que tinha o desejo de fazer justiça com as próprias mãos, nós vamos descobrir, através desta palavra da verdade, que a justiça ela é realizada, a verdadeira justiça é realizada pelo Criador dos céus e da terra. Vamos ter, além da benignidade, vamos ter mansidão e principalmente a temperança. Por que a temperança nós deixamos aqui no último contexto desta mensagem de hoje? Nesta temperança nós vamos encontrar a hora de dizer não e a hora de dizer sim. O próprio Jesus disse: o que passa disso é procedência maligna. Então, quando nós analisamos um assunto de vários ângulos, nós vamos tomar uma medida mais correta. Então, por isso é necessário esta temperança. Porque nós precisamos ter o discernimento de espírito. O discernimento de espírito, nós vamos saber se aquela atuação, aquela manifestação que está surgindo ali, se vem da glória dos céus, ou está vindo da carne, ou se está vindo da parte maligna. Porque quantas vezes o povo ali reunido, prestando culto, há uma certa euforia carnal que muitos acham que é bênção. Senhor, ali o culto hoje foi uma maravilha. Mas Deus não passou nem perto dali. Houve gritos, houve zurrado igual o jumento. Eu já presenciei isso acontecendo. E quando o povo sai dali daquela reunião estranha, uma reunião esquisita, o culto hoje foi uma benção. Viu como o Senhor falou? Não, eu vi ali um jumento zurrando, que ninguém entendeu nada daquilo que estava acontecendo ali. Mas quando nós temos discernimento do Espírito, a princípio nós já vemos que é uma pura euforia humana que foi manifesta ali para impressionar aqueles que estavam ao redor. E uma coisa esquisita, feia de ouvir até, principalmente assistir, pior ainda. E são manifestações que muitas das vezes ultrapassam o nível carnal e cai na linha do maligno. São procedimentos de apenas euforia do homem. Eu sei que se nós fôssemos buscar tudo a respeito da fé, nós iríamos falar aqui muito e muito tempo, porque é um assunto, apesar de ser uma palavra pequena, com apenas 2 letras e um acento, mas nós temos tema para falar aqui dentro deste assunto por horas. Porque é um assunto muito amplo. Quando nós começamos a buscar na necessidade do homem, que ele precisa estar agindo totalmente com fé, nós temos assuntos para falar horas e mais horas em cima deste grande benefício trazido dos céus para um povo que foi comprado e redimido pelo próprio Filho de Deus, para hoje termos esta certeza, alcançarmos estes benefícios, que são tanto as armaduras de Deus, como os frutos do Espírito.
Então vamos só para lembrar um pouquinho o que é a armadura de Deus. A armadura de Deus é verdade, justiça, coraça da justiça, o evangelho da paz, escudo da fé, que é exatamente em cima do que nós estamos falando, ele também é. Por que escudo da fé? Porque através da fé nós nos protegemos de várias e várias investidas malignas. Que daí o próprio Paulo falou que não era contra a carne nem o sangue, mas sim contra as hostes espirituais que viria da parte do maligno. Então esse escudo, é necessário esse escudo da fé. Capacete da salvação. É uma certeza também que para entendermos isso, precisamos estar revestidos desta fé que é dom de Deus. A espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus, a oração, vigilância e perseverança. E agora, os frutos do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Então, são estes os benefícios que nós temos. Aonde vai encontrar isso na palavra? Alguém pode, que às vezes não está muito familiarizado com as Escrituras, sobre os frutos do Espírito. Efésios 6, de 10 a 20. E os frutos do Espírito, principalmente em Gálatas 5, 22, nós temos esta lista que foi exposta hoje para todos. E vamos encerrando, glorificando o nome do Senhor. Senhor Deus, nós adoramos o teu santo nome. Te bendizemos pela grandeza da sua santidade, pela tua presença, pelo entendimento que tem nos dado acerca deste assunto, a salvação. Porque para salvar nossas vidas, nossas almas, nós precisamos deste benefício que é esta fé vinda dos céus, e nós temos recebido isto pela tua grande misericórdia. Não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso mérito, mas sim pela sua bondade. Nós te exaltamos, te agradecendo no nome do Senhor Jesus. E queremos encerrar hoje este assunto pedindo, não é ajuda financeira, pedindo uma ajuda para estar divulgando estas mensagens, para estar enviando pelo menos para aqueles parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, estar recomendando estas mensagens que está postada no YouTube. E agora comecei também a enviar algumas pelo Instagram. Então peço esta ajuda. Não é para ganhar fama, nem dinheiro, porque eu descobri uma coisa. Aqui neste mundo, a riqueza daqui muitas das vezes só serve para atrapalhar a nossa salvação. Então não estou em busca de valores monetários, mas sim da graça de Deus. A paz do Senhor para todos.